Oi, bom dia, tudo bem com você? Aqui é o Jodel Santana pela Ramevale, Rede Metropolitana no Vale e em todo o estado de São Paulo, bem como também pelo Grupo Everest, no norte e nordeste do país. Nós estamos aqui com a missão de trazer uma mensagem da parte de Deus para aproximar você do Pai, também sabendo que, independente do que você está passando nesse momento, existe um motivo, existe um propósito na sua vida. E se você não sabe qual é, busque que Deus vai te mostrar. Começamos esse programa com a mensagem que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, que diz assim: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Essa mensagem, apesar de ser um tanto longa, era necessário ler esses versículos para a gente poder meditar sobre o mal do século. Nós sabemos que hoje existe uma doença chamada ansiedade que tem afetado a inúmeras pessoas e tem se tornado realmente uma pedra no sapato de muita gente. Quem nunca padeceu dessa enfermidade está sujeito a passar ainda, e normalmente causado pelo estresse constante. Em casos extremos, a ansiedade leva até a depressão. Para evitar que você entre nessa fase, ou para você que já está nessa fase e de repente precisa de uma motivação, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus, Ele tem a cura para a sua ansiedade. Ele tem a cura para o seu estresse. Ele tem a cura para a sua depressão. Aliás, Ele tem a cura para qualquer enfermidade. E eu gostaria de concluir essa mensagem para a gente poder dar continuidade ao programa com a seguinte conclusão: as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. Isso está escrito lá em Provérbios 10, versículo 22. Muita gente fala em correr atrás do prejuízo. Eu tenho pouco tempo, tenho que correr atrás do prejuízo. Mas eu pergunto a você, é melhor correr atrás do prejuízo ou ser alcançado pelas bênçãos do Senhor? Lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 2, diz assim: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Se você quer ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, ouça a voz de Deus que hoje chega ao seu coração. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta após a mensagem que certamente ajudou você a repensar um pouco mais sobre a sua vida, vamos agora falar de história de vida, de superação, de vitória, conquistas, porque esse também é um dos propósitos do Radiamante. E hoje nós temos aqui a Ivone Domingues, que é mulher moderna, empoderada, e também faz muitas coisas. Hoje nós vamos falar um pouco de cada coisa que ela faz, a começar da música também, que é uma das profissões que hoje ela atua. Ela que é professora de música, não é isso? Ela atua como professora e tem muito a nos contar. Eu gostaria de saber mais sobre você, como começou essa história de música na sua vida, se você já chegou, por exemplo, a se apresentar, ou se você leva a música no âmbito profissional. Como entrou a música na sua vida, Ivone?
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar tão rapidamente anos, né, de experiência com vocês. A música, na verdade, está no sangue da minha família. Da parte do meu pai, eu tenho muitos instrumentistas, né, instrumentistas que foram primeiros, né, os primeiros a tocar no Teatro Municipal em São Paulo. E da parte da minha mãe, cantores, né? Minha mãe foi uma cantora, minha tia foi cantora, minha mãe Ângela Maria, e ela foi caloura no programa de TV do Chacrinha, né? Na época da sua juventude. Então, tem história, porque o Chacrinha fez história na TV. Fez, muito tempo atrás. A minha tia seguiu carreira, né, na época dela, e foi para muitos países, para o Japão e tudo mais, minha tia Inês. E a minha mãe decidiu não seguir carreira para cuidar e criar a família. O nome disso é amor, hein? Abrir mão de todo esse prestígio e história para cuidar dos seus filhos. Para ficar somente conosco, né? Porque realmente uma carreira ela exige muito de você. E eu cresci nesse âmbito musical, né? Minha mãe fala que quando eu era bebezinha, eu não podia ouvir um talher bater num prato, que eu já ficava pulando no berço. Eu cresci ouvindo música de todo tipo, música clássica, samba, né? Ainda mais que eu venho da Baixada Santista. Então, lá é samba, não era pagode, não, como hoje, né? Era samba mesmo. Então, eu vim ouvindo vários estilos musicais. E crescendo assim, eu não podia ouvir ninguém tocar um instrumento. Se alguém começava a tocar um violão, eu, já encostava do lado e já queria ouvir, já queria cantar, teclado, já encostava. Então, realmente, música está no sangue da nossa família. Nós temos, né, a prima do meu pai, que é uma prima de 2º grau, 3º grau, que é a Jeane Mascarenhas, né? Então, ela vem da linhagem do meu pai. E na parte do meu pai, os instrumentistas são tão, assim, gostam tanto do que faz, que é um familiar nosso que ele construiu o instrumento com as próprias mãos, né? Só recapitulando, da parte da mãe, cantores. São as vozes. E da parte do pai, os instrumentos. Dá para formar uma grande banda, né? Sim, e como? E muito. Na verdade, a nossa família puxou muito para a parte artística. Dança, canto, teatro, tudo. Eu amo tudo. Gosto de dançar, teatro, sempre me envolvi nessa área. Eu fazia sapateado, fiz tudo que você pode imaginar de dança. Então, eu gosto, né? Tudo que envolve a área artística, eu gosto. E você fala de paixão, porque música realmente é sentimento, é paixão. Não é indiscutível que a música tem um grande poder de influência sobre todos nós, né? Sim, a música ela tem um poder mesmo de influência, seja ele positivo ou negativo. Por isso que nós temos que ter muito, muito cuidado com o tipo de música que ouvimos, né, e o tipo de música que cantamos. Então, eu cresci nesse âmbito quando eu tinha uns 12 anos. Não, 5 anos foi quando eu cantei a primeira vez no palco para minha mãe, no Dia das Mães, né? Pô, que bacana, uma homenagem. Sim, então estamos no mês, né, de maio, no mês das mães. E realmente foi a primeira vez que eu cantei assim, sozinha, fiquei apavorada. Mas nunca tinha pegado no microfone na vida, mas foi lá. Eu não cantei com microfone nesse dia, tenho a foto e tudo. Eu cantei no gogó mesmo. No gogó. Eu cantei a capela. Mais difícil ainda, porque muito mais difícil. Tem que cantar mais alto, né? Sim, e eu lembro que eu olhava para minha mãe toda animada, né? Eu tinha 5 anos. Quando eu cantei no microfone pela primeira vez, eu tinha 12 anos. Foi num clube de campo que nossa família ia todo fim de semana, quase todo fim de semana. E estavam meus tios, minhas tias, meus primos. Nós sempre íamos junto. Foi um tempo muito bom. E tinha um tecladista lá e tinha um microfone, gente. Já estava tudo pronto, serando. Era o universo conspirando a seu favor. Ao meu favor. E aí peguei e cantei aquela música Aquarela do Brasil.
né? Começou bem, em alto nível, hein? Nada de baixo nível. Música do Toquinho, Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil. E eu comecei a brincar com o rapaz que estava tocando, eu só tinha 12 anos, e ele falou, canta essa música. Eu falei, não, eu era super introvertida, era tímida, tinha medo. E ele falou, não, tá legal, canta. E eu lá, morrendo de medo, com a minha família toda lá, lotado o clube de campo. E aí ele colocou e eu cantei. Aí o meu tio, nossa, que voz bonita, nossa, que legal. E eles me incentivaram e foi muito gostoso. E aí quando eu fiz, aí não mexi mais com isso, só ficava cantando em casa, essas coisas. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque até então você fazia uma coisa como paixão. E desse passo de fazer por paixão até levar para o lado profissional, como se deu? Foi de imediato ou precisou de mais um empurrãozinho da mãe? Como se deu isso aí? Na verdade, as coisas foram acontecendo naturalmente. Quando eu tinha... Aí, né, passaram-se os anos. Quando eu fiz 16 anos, eu estava na escola. E eu estudava num período que... né, já estava de noite, assim, para mim todo mundo já tinha ido embora, só estava a tia lá da cantina. E eu gostava do pátio e da parte onde ficava, onde a gente fazia os esportes, que dava um eco muito bom, tinha uma acústica muito boa. Era o efeito natural. É, o efeito natural. E eu comecei a cantar uma canção na época, que era da Débora Blando, Inocência. E aí comecei a cantar, né? Ainda não conhecia o Senhor, não conhecia as canções de louvor, e eu ainda estava assim, longe do Senhor ainda. E aí eu comecei a cantar essa canção e me soltei, estava super à vontade, gostando da acústica, e tinha um rapaz de uma banda que ele estava perto da cantina e eu não vi. Já tinha um olheiro ali. Exatamente. E nesse dia realmente foi um olheiro. E eles estavam precisando de uma voz feminina para a banda deles. E aí ele veio falar comigo. Eu quase morri de vergonha, porque eu falei, eu não acredito que alguém ouviu, né? Toda vergonhada. E quem me vê hoje não diz isso, né? Mas aí ele veio falar comigo, olha, a gente está precisando de uma voz feminina para a banda. Você não quer entrar? Eu falei, olha, tem que falar com os meus pais, porque eu era menor de idade. E ele foi. Ele foi, falou com os meus pais. O nome da banda era Êxtase. E aí foi um grupo muito legal que eu conheci. Eu falo que Deus me guardou tanto. E era de que estilo a banda? A banda era uma banda cover, cantava de tudo. Né? Então, música internacional, nacional, bastante Kid de Abelha na época. Então, gente, quem é novinho não está entendendo nada do que eu estou falando. Calma que vai chegar a sua vez. Mas quem é das antigas sabe de que banda eu estou falando. Então, assim... Kid de Abelha foi sucesso nos anos 80, principalmente, né? 80 e 90. 90, porque já era 90 e pouco quando a gente se conheceu. E aí... Tudo bem, comecei a fazer parte, meus pais deixaram, né? Ele prometeu que cuidaria de mim, eles eram maiores de idade, e, gente, realmente cuidaram. Eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus colocou, permitiu passar pela minha vida, pelo cuidado de Deus, né? Foram pessoas maravilhosas, pessoas muito legais, né? Pessoas que eu fiz amizade para uma vida. E aí tudo foi acontecendo. Depois dessa banda... a primeira vez que eu cantei com eles foi a música Ao Mestre com Carinho, em inglês. Ao Mestre com Carinho, do filme Ao Mestre com Carinho. Se você nunca assistiu esse filme, é um filme antigo, mas vale muito a pena você assistir. Principalmente professores e alunos estão precisando assistir esse filme, viu? E se você cantou Eu cantei numa escola com a banda. Em inglês ou em português? Em inglês, na época. Ou seja, você já dominava esse idioma. Não dominava, mas a gente fazia o Embromation Society. Ou seja, isso não é coisa nova, né? Não. Então, assim, eu ouvia e imitava o que eu estava ouvindo. Bacana. Pelo menos a parte assim da pronúncia das palavras. Sim, a pronúncia, né, era bem próxima. Então... Mas foi muito bom, todo mundo gostou, e foi a minha estreia na banda com eles. Foi numa escola, né, daqui de São José. Foi muito legal na época. Para você ver como as coisas acontecem de forma natural. Natural. Né? Sem forçar a barra. Não. Quando menos esperava. Sim. Né? E você agora já entrando no âmbito profissional, você cantora agora na banda. Hoje você também é profissional da música, mas já
você ainda se apresenta ou você apenas ensina? Você apenas leciona a música nesse momento? Então, aí, só pegando esse gancho, quando eu fiz uns 18 anos, eu entrei, eu fui convidada por uma outra banda, já uma banda que tinha pessoas que vinham de faculdade, universidade, né, profissionais da música mesmo. Não só pessoas que gostavam e tocavam bem, mas pessoas que tinham estudado mesmo. E aí eles me convidaram para fazer parte da banda. E aí eu fui vendo, e eles foram vendo, eles falavam, olha, a gente gosta muito da sua voz é muito legal, mas você precisa aprender música. Entendi. Foi aí onde tudo começou. A motivação. A questão de se profissionalizar. Né? E aí eu falei, tá, mas como que eu vou fazer isso? E aí o baixista da banda na época, Ed, se você estiver me vendo, beijo. Ele foi muito legal comigo, teve muita paciência. Ele vai ver que a gente vai compartilhar, ele vai poder assistir também. Muito legal. E aí, naquela época, o que ele fez? Ele falou, Ivone, vou te preparar, porque vai ter uma audição no coral da cidade. Você precisa entrar. E eu falei, tá, o que eu tenho que fazer, né? E aí ele me preparou e falou assim, eles vão fazer isso, 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 e você vai cantar assim, assim, assim. Eu falei, tá bom. E aí eu fui, aos meus 18 anos, eu entrei no Coral Madrigal Música Viva de São José dos Campos, que se tornou o coral sinfônico da cidade. Na minha época. Ou seja, você partiu de algo que você não esperava e agora você já estava na evidência daquele momento ali em um coral que se tornou uma referência. Sim, e ali eu fui aprendendo músicas em todos os idiomas que você pode imaginar, latim, espanhol, eu cantei numa igreja chinesa também, eu cantei em dialetos, né? Gente, tudo que vocês podem imaginar. Nesse coro, né, foi onde eu comecei a ter os meus primeiros rudimentos da teoria musical e também o meu primeiro professor de técnica vocal, Lenine Santos. Beijo para você. E a minha regente, Nancy Bueno, da época. E com isso eu fui aprendendo, né, a forma de regência, como ser regida, como reger. E entrei na Fundação Cultural na época para aprender teoria musical. Fundação Cultural da Cassiano Ricardo, exatamente. Sim, bacana. E aí aprendi, né, os primeiros rudimentos da teoria musical. Também participei de alguns clipes, né, para algumas, fiz voz, né, para algumas trilhas sonoras de curta-metragem. Tem a minha voz por aí. No curta-metragem do Marcelo Magano. Ou seja, você pode ter ouvido a voz da Ivone Domingas e nem sabia. Agora já está conhecendo ela aqui. Já está conhecendo. Então, foram várias experiências. Começamos a viajar com o coral e isso me deu muitas experiências. Tive aula com um professor da Argentina, o Pablo. Né? Então, assim, fomos para concursos de corais em Porto Alegre, né? E começamos a viajar. E também, através deste grupo, que maravilhoso, que amo todas as pessoas que eu conheci lá. Gente, vocês moram no meu coração. Né? O meu queridíssimo amigo Márcio Faria, né, que também é professor hoje de técnica vocal. A gente era os pupilos da época, né, os novinhos. Já sei que nós estaremos sendo ouvidos por pessoas importantes aí, né, nessa segunda-feira, e reprisado também pela Everest. Aliás, nós mandamos um abraço para você que está em casa ouvindo. Eu gosto sempre de pegar exemplos e trazer para a nossa realidade. Você vê uma moça que até então não tinha nenhuma pretensão musical, apenas o dom, a vontade, a paixão pela música. E acabou entrando no âmbito profissional da coisa, não somente cantando, mas também ensinando, né? Sim. E para ensinar, primeiro a gente precisa aprender. E aí eu fui aprendendo. Através desses queridos, eu fui para a escola de música em Brasília, tá? Através da indicação do meu professor da época, Lenine Santos, da Nancy Bueno. Eles me levaram no curso internacional de verão em Brasília, na Escola de Música de Brasília. E lá tive muitas dicas, muito aprendizado, pessoas do mundo inteiro, porque era um curso internacional. Eu falo que o meu quarto parecia assim, a Feira das Nações, de pessoas do mundo todo. Então, foram experiências maravilhosas, eu aprendi demais.
E daí os anos foram se passando e até que Jesus entrou na minha vida. Era isso que eu ia perguntar, porque você daí, aos 21 anos. Você já estava engajando no âmbito musical. Já estava engajada. E Jesus gosta de pegar assim. Já me pegou assim, a gente estava se preparando para um musical espanhol, né, que era uma peça musical espanhola, no começo do ano, que nós íamos apresentar no meio do ano. E eu estava, né, ensaiando essa peça que nós íamos apresentar aqui no Teatro Municipal de São José dos Campos. E também estava assim, com muitos sonhos. Meu professor queria que eu fosse estudar na Itália, porque eu sou de família italiana, eu tenho muitos familiares na Itália. O interessante é que o sobrenome é Domingues, que normalmente é espanhol, mas é de família italiana. A parte da família italiana é Iano Antuoni. Que vem da mãe do meu pai, que, né, que eu só falei os 2 primeiros nomes, eu não falei o resto. É mais fácil pronunciar, né? Sim. E a parte espanhola também tem, só que eu tenho uma grande família na Itália. E então, por ter familiares na Itália, meu professor viu a possibilidade, ele estava preparando tudo naquela época para que eu fosse estudar mesmo música clássica, ópera mesmo, na Itália. E ele estava na Holanda nessa época. E quando eu desisti assim de tudo. Você simplesmente disse, não é isso que eu quero. Eu não quero mais isso para mim. Não era mais o meu foco. Eu tinha mudado o foco. Ele ficou assim, uau, mas por que você não vai? Eu falei, porque agora eu quero fazer outra coisa. Agora eu quero um outro rumo para minha vida. Eu lembro que na época ele ficou um pouquinho decepcionado, achando que eu ia abandonar a música. É que, na verdade, a maioria das pessoas não entende que sucesso não é só ser glamuroso, ter muito dinheiro e muito status. De repente, sucesso é você ter aquilo que você gosta realmente de fazer. Exatamente. Né? Eu estava fazendo o que eu gostava, que era cantar, mas não era mais o que eu queria cantar. Então, eu comecei a cantar louvores ao Senhor, a Deus. E isso é o que me realiza. E dentro disso, eu depois entrei para fazer bacharel em música sacra, né, no CTVAP, né, Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba, que tinha o curso de bacharel em música sacra naquela época. E foi assim maravilhoso, né? Aí nós gravamos um CD, eu gravei um CD chamado Canções de Fé. Só uma pausa aí. Para quem está em casa, de repente não sabe, por exemplo, a diferença entre música gospel e música sacra. É bom a gente tirar isso. Qual seria a diferença? Existe alguma diferença? Não, são músicas religiosas, músicas cantadas ao Senhor, músicas santas, sacras, músicas santas. O que é o gospel? Na verdade, gente, é usado de forma errada a palavra gospel, porque gospel é um estilo musical, como MPB, rock, é um estilo musical. A música que se é cantada hoje em dia, dita gospel, é a música evangélica, que é a música que fala sobre o evangelho. Então, o que é uma música evangélica? É uma música que fala sobre o evangelho, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E gospel é um estilo musical, é um ritmo. Só que aí se generalizou, falando que tudo que é música cristã é música gospel. Eu sabia que seria muito enriquecedor entrevistar você, né? Porque não é só questão de ser cantora, mas também de ser professora, acaba trazendo conhecimento. Muita gente não sabia dessa diferença, né? Que, na verdade, é uma coisa parecida, mas não igual, né? Não. E música cristã, né? Então, o que veio ao meu coração foi o desejo de simplesmente cantar para Deus, para agradecer tudo que Ele fez na minha vida, para louvar o seu nome e para abençoar as pessoas através do Evangelho, né? Então, foi isso. E aí nós gravamos esse CD, né, que são de canções de fé, de canções clássicas, né, mais sacras, de canções sacras. Então, nós fomos depois fazer uma turnê para o lançamento do CD. Nós íamos para o Canadá em 2001. Só que foi quando estourou o 11 de setembro, que era a época da nossa viagem. A nossa viagem estava marcada para outubro. 11 de setembro de 2001, estourou o 11 de setembro, né? E aconteceu tudo aquilo, porque nós estávamos com viagem marcada para outubro. Como isso aconteceu em setembro, os voos internacionais foram cancelados.
E aí, o que nós fizemos? Eles falaram, agora não tem como, nós íamos para o Canadá, já estava tudo acertado, passaporte do coral inteiro tirado, visto já, tudo aprovado. Só que as viagens foram proibidas naquela época. E aí, nós tivemos a ideia, nós não, né? A diretoria daquela época teve a ideia de nós irmos fazer uma turnê no sul do país, em todas as cidades do sul. E foi maravilhoso. Nós cantamos em muitos lugares, para muitas crianças, adultos. Nós cantamos, eu tenho tantas fotos assim com tantas crianças, cada vez que nós cantávamos para mais de 200 crianças das escolas de Curitiba. Cantamos em Curitiba, Ijuí, Gramado, Canela, Porto Alegre. Foi, assim, uma viagem maravilhosa. Deus sabe de todas as coisas. E foi quando eu conheci o sul do país, e muitos músicos, muita gente, foi maravilhoso. E eu também tive muitas experiências na parte em rádio. Eu fui radialista durante muitos anos. Você não foi, você é ainda. Mais ou menos, é um pouquinho diferente. Sabe, ela apresenta o programa Elas e Eles. Eles e Elas. Eles e Elas, falei o contrário. Não tem problema. Na rede Shalom TV, né, que fica no mesmo estúdio que a Rame Vale. Ela ainda apresenta, portanto, também ainda é radialista também. É um pouquinho diferente, né? Porque eu fui radialista na época do rádio mesmo, só rádio, né, sem estar televisionado. E eu fiz vários programas, eu fazia programas de 4 horas seguidas e de vários estilos na época. Então, isso foi me dando experiências. Gravar, estudar, ter essas experiências no rádio, depois na TV. Então, isso foi abrindo um leque muito grande. E chegou um momento, que aí a gente vai entrar aqui, que foi quando eu quis compartilhar aquilo que eu sabia. Né? Aí foi quando tudo começou na igreja mesmo, que algumas pessoas vieram e falaram, Ivone, você já fez aula de canto? Compartilha um pouquinho com a gente. A gente tem dificuldade de respirar. Como é que respira certo? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E o pior é que é uma coisa muito comum, né? Nas igrejas, muita gente canta, mas não conhece essa parte técnica. Não tem a técnica, né? E isso é natural, acontece. Mas uma coisa que eu acho muito importante é assim, não é eu não sei e vou morrer sem saber. É eu não sei, mas eu quero aprender. O que me deixa muito triste, que acontece muito, é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Isso aí você que fala, complexo de Gabriela. Não faz isso não, gente. É para Deus mesmo. Gente, eu detesto essa frase, não fala isso. Eu já ouvi muita gente falando, é para Deus mesmo, né? Pode ser assim, Deus sabe. Não, gente, Deus deu o que Ele tinha de melhor para nós, que é Jesus. Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu tudo o melhor que Ele tinha. Basta você ter a imagem de Deus como um rei. Se você, por exemplo, vai se apresentar diante de um rei ou de uma grande autoridade, você vai ter que apresentar o seu melhor. Como é que você vai apresentar uma oferta mais ou menos para um rei? Ainda mais sendo o rei dos reis, não é verdade? Então, assim, sim, você tem que dar o seu melhor, não é o melhor do outro. Se o seu melhor é esse, Deus sabe. Aí sim entra o que Deus sabe. Mas não fazer de qualquer jeito e falar Deus sabe. Faça o seu melhor. Se você pode entrar numa aula e aprender, então faça isso. Se você não pode, então faça o seu melhor. Mas não fala assim de dar qualquer coisa para Deus, porque Deus merece o melhor. E se você tem dificuldade, não sabe por onde começar, está aqui a Ivone, né, para te ajudar, né? Sim. Já gostaria de aproveitar e procurar como é que a gente faz para encontrar a Ivone Domingues nas redes sociais, telefone, para que, de repente, as pessoas que hoje não têm esse domínio da técnica vocal, mas que gostaria, né? Se você está em casa, de repente, está querendo aprender a cantar, a tocar algum instrumento, enfim, a respirar. Como é que eu faço para aprender? Como é que eu faço para entrar em contato com a Ivone? Isso mesmo. E hoje, como professora de técnica vocal e regente de vários corais, eu posso dizer para você, venha fazer aula de canto, né? Venha aperfeiçoar a sua voz, o seu canto. Então, hoje, você pode ligar no 12 988 80 11 46 ou entrar no meu Instagram ivone.domingues2, tá? E entre em contato comigo, de preferência no WhatsApp, que eu vejo mais rápido, tá?
porque no Instagram, às vezes, eu demoro um pouquinho, porque é muita mensagem, é muita gente para responder. Então, por favor, tenha misericórdia, porque às vezes é muita gente. Porque eu recebo mais de 100 mensagens por dia, então é difícil conseguir atender todo mundo. E hoje você atende presencialmente? Se tem algum endereço que as pessoas possam visitar e conhecer o seu trabalho? Tá. Desde a pandemia eu tenho atendido online os individuais, que tem sido muito bom. Mas presencial eu tenho ido nos grupos e você pode ligar e aí a gente combina, né? No 12 988 80 11 46 e venha fazer sua aula de técnica vocal. Preços super especiais para grupos em igrejas, mesmo que não seja de igreja, para grupos, tá? Para bandas. Tem um grupo, né? Quanto maior o número de pessoas, a gente vai fazendo um precinho bem especial. Ou seja, não tem mais desculpa para você que está aí, gosta de música, ama, quer aprender e não sabia por onde começar. Agora tem a Ivone Domingues para te ajudar. Ivone, o tempo é muito curto. Eu gostaria que você tivesse mais uma hora aqui para a gente poder continuar a conversa. Você percebe que além dela ser uma comunicadora, cantora, professora, é também muito simpática, né? Muito obrigada. Eu gostaria de poder entrevistar em outra ocasião, né? Sempre será bem-vindo aqui no programa Rádio Diamante, mas desde já nosso muito obrigado pela disposição em poder conversar com a gente, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, eu que agradeço, que Deus abençoe esse programa, né? E todas as dicas que traz. Muito obrigada a você por ter ouvido a minha história e saber que assim, Deus cuida de você. E Ele quer usar aquilo que você ama, gosta de fazer, não só para abençoar a sua vida, porque eu fui muito abençoada, porque eu amo cantar e amo ensinar as pessoas a tirar o melhor das suas vozes. Isso para mim é um prazer, é uma honra poder pegar alguém que tinha tanta dificuldade de cantar e depois ver ela cantando lindamente. Isso para mim é uma alegria muito grande, né? Ver os meus alunos gravarem, né? Eu acompanho em gravação, então é tão legal, né? Irem além. Então eu quero dizer para você, não deixe o seu sonho para trás. Não pense que já passou meu tempo, não dá mais para mim ou eu não tenho condições. Eu lembro que eu não tinha condições. Deus usou todas essas pessoas para me abençoarem. Teve uma época que o meu professor me abençoou porque eu não tinha condições de pagar as minhas aulas. Então, por isso, hoje, eu faço tudo bem acessível para abençoar as pessoas como eu fui abençoada. Então, para você, meu querido e minha querida, não desista dos seus sonhos. Seja ele qual for, seja cantar, seja pintar, seja dançar, ou qualquer outra profissão. Mas faça aquilo que você gosta, porque nem vai parecer trabalho. Quando a gente faz o que a gente gosta, não parece que a gente está trabalhando. Exatamente. É uma frase muito famosa, né? Que se você faz o que você ama, todos os dias, você não precisa trabalhar um dia sequer, né? Olha que beleza, isso mesmo. Bom, depois de uma linda mensagem como essa, a gente volta daqui a pouquinho para poder finalizar esse programa Rádio Diamante. Lembrando que nós estamos pela Ramevale, a rede metropolitana no Vale, em todo o estado de São Paulo, também em cadeia com o Grupo Everest, no norte e nordeste do país. A gente volta daqui a pouquinho com o programa O Rádio Diamante. Tchauzinho. De volta aqui apenas para me despedir de você que continuou conosco até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que graça tem fazer um programa como esse se não tiver você aí do outro lado para poder nos ouvir, curtir, comentar, compartilhar. Nosso muito obrigado. E espero estar aqui na próxima segunda-feira, às 9h30. Nós estamos sempre em contato com os nossos seguidores, também respondendo aí. Se você tem uma dica de história, se você quer participar, entre em contato pelo 129-8219-5714. 129-8219-5714. Terei prazer em contar aqui a sua história. Fica com Deus, até a próxima, porque com Ele já fui!